Nós vamos falar agora sobre responsabilidade tributária. Se você assistiu lá a aula para poder explicar o que você precisa fazer para passar na sua prova, já viu que esse é praticamente o tema mais cobrado dentro do nosso exame. E, infelizmente, ele é também um dos temas mais complexos que nós temos em relação ao direito tributário. Então, gente, fique atento, nós vamos extrair aqui as primeiras informações acerca da matéria, já mirando lá o artigo 128 do CTN. E daqui a pouco vão aparecer aqui as classificações de responsabilidade. Você vai ver que o prof vai definir aqui com vocês alguns detalhes. Então, já vamos dar um salto lá. A responsabilidade tributária, se você lembra, eu brinquei com você e falei assim, vai morrer e vai continuar pagando tributo. Não é o defunto, não é o falecido. É alguém que a lei chama para essa relação, que é o responsável tributário que vai arcar com isso. Para essa responsabilidade tributária ela se formatar, ela precisa de basicamente três coisas que saem aqui do artigo 128 do CTN. A primeira coisa você já conhece. A responsabilidade tributária ela deve sempre estar prevista em lei. A segunda coisa, ela acaba sendo informativa, porque se você se lembra daquela relação jurídico-tributária, quem realiza o fato gerador do tributo é o contribuinte. Lembra lá da classificação de sujeito passivo, direto e indireto, lá da aula de relação jurídico-tributária? Sujeito passivo direto é o contribuinte. Sujeito passivo indireto é o responsável tributário, o cara que vai ser chamado para pagar essa conta, caso o contribuinte não faça. Então, gente, quem realiza o fato gerador do tributo é o contribuinte. O responsável tributário, em regra, ele não realiza o fato gerador dele. E essa responsabilidade, a terceira informação, para que ela possa se construir, ela não pode ser aleatória. Exemplo, eu fui lá e deixei de pagar meu imposto de renda. Aí a Receita Federal, que administra o tributo, vai lá e chama você para pagar o meu imposto. O que você tem a ver com o meu imposto, com o meu tributo? Nada. Agora, se a gente tiver uma empresa em sociedade, se a gente comprar um imóvel em sociedade, eu tenho metade do imóvel, você tem metade do imóvel, não tem impedimento nenhum para isso. Aí sim, eu sou o seu responsável e você o meu, e vice-versa, porque nós temos uma direta relação com o fato. Então a terceira informação importante aqui é que para que a responsabilidade tributária ela possa acontecer, deve haver uma direta relação com o fato desse responsável tributário. Ele tem que estar e tem que ter uma vinculação com esse fato, tem que estar relacionado com ele. Aí sim, essa chamada aqui, ela pode acontecer. Ok? Beleza, então essa é a primeira informação. Nós temos uma segunda informação aqui, importante, em cima das classificações. Eu já coloquei aí para você que nós temos responsabilidade solidária, por sucessão, dos terceiros, a pessoal e por infrações. Tem doutrinador que coloca essa responsabilidade pessoal aqui dentro, da responsabilidade dos terceiros. Eu prefiro separar, você vai entender o porquê dessa separação. Mas o prof consegue dizer para você, inclusive, que essa responsabilidade tributária, gente, ela pode ser mais ou menos grave. É óbvio que a responsabilidade tributária vai ser sempre grave, porque vai ser um terceiro chamado para pagar a conta de outro. Só que necessariamente ela consegue ser pior. A regrinha que nós temos é a seguinte: você tem que pagar o tributo como contribuinte. Você tem que pagar o tributo como contribuinte. Se você não paga esse tributo, vamos para cá. Se você não paga esse tributo, vai chamar o responsável tributário. Então está aqui o sujeito direto e está aqui o indireto. O direto é o contribuinte. O indireto é o responsável. Já vimos o que precisa lá do artigo 128. Ok. Aí, a regrinha, gente, é que primeiro vai se cobrar do devedor, do contribuinte, para depois chamar o responsável. Esse negócio de primeiro cobrar de um para depois cobrar de outro é o que nós conhecemos por subsidiário. E esse negócio de primeiro cobrar de um é o que nós chamamos de benefício à ordem. Então eu consigo dizer para você que a responsabilidade tributária mais grave
essa responsabilidade solidária justamente porque nela esse benefício à ordem, ele não se aplica. Então, olha só, quando eu cobro de um para depois cobrar de outro, nós chamamos de subsidiário. Na responsabilidade solidária, o benefício à ordem não se aplica. Já registra aí. Não se aplica. É por isso que eu consigo dizer para você que ela é a mais grave. E o que que isso representa? Que o fisco, gente, ele pode cobrar desse, que é o contribuinte, o devedor originário, desse, que é o responsável, ou dos dois ao mesmo tempo. E se tiver 10 dentro dessa relação, dos 10 ao mesmo tempo. E se tiver 100 dentro dessa relação, os 100 ao mesmo tempo. Tá? Então ele não precisa necessariamente esgotar a cobrança de um para depois chamar o outro. E ele pode cobrar todo mundo que está nessa relação. Por isso que a gente consegue dizer que a responsabilidade solidária ela é a mais grave, ok? Mas o que a sua prova costuma fazer? Ela pega essa classificação, ela jamais vai perguntar, quais são as 5? Ela vai pegar uma e ela vai discutir com você. A 1AB adora a primeira classificação, que é da responsabilidade solidária. Ela já cobrou demais sobre a responsabilidade por sucessão, tem um tempinho já que ela também exigiu um monte, a responsabilidade pessoal, e ela recentemente cobrou uma classificação que ela nunca havia exigido antes, que seria da responsabilidade por infrações. Então quando o prof fica falando para você que você tem que se livrar logo dessa prova, é por isso, porque ela começa a exigir nível mais alto, ela começa a cobrar questão que ela não está acostumada a cobrar, então você tem um norte aí. Mas é óbvio que a gente sempre passa por isso e a gente sempre estuda tudo isso daqui, ok? Então, conversas iniciais aqui sobre responsabilidade. Tenho mais para poder te dizer, no seguinte sentido. Essa responsabilidade tributária, gente, ela está descrita lá no CTN em um capítulo, tem um capítulo inteiro para poder falar sobre ela. O capítulo é do 128 até o 138. Só que o prof gosta de colocar aqui para você do 123 até o 138, são 15 artigos. Você tem aí como leitura obrigatória esses 15 artigos para você chegar bem lá na sua prova. Especialmente, gente, porque esse artigo aqui, o 123, contempla uma historinha que a sua prova já cobrou 1000 vezes. E eu já fiz até uma associação com você sobre a importância de você estar estudando outra matéria também. Direito civil, processo penal, direito do trabalho, pela ideia que a prova junta da interdisciplinariedade. Então não esquece isso aí. Vamos lembrar e vamos já discutir essa conversa que apareceu recentemente várias vezes. Ela só coloca duas óticas muito parecidas, que é a seguinte. O artigo 123, ele vai responder a questão para nós. Mas a prova começa falando assim. Eu tenho uma casa e eu tenho um apartamento. E eu não gosto de morar em casa, eu vou morar no apartamento e eu vou lá e alugo a minha casa para um terceiro e celebro o famoso contrato de locação. Eu vou lá nesse contrato de locação e coloco lá uma cláusula que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU do meu imóvel, do condomínio, da água, da energia, de todos os tributos incidentes sobre ele, é do meu inquilino, é do locatário. E aí, ela vem perguntar para você que se o locatário não pagar, ele vai executar, a gente já sabe aquele caminho que segue, ele vai executar e vai cobrar o proprietário. E o proprietário vai apresentar a defesa dele, geralmente narra-se em cima de um embargo à execução. Vai lá, apresenta a defesa dele e na hora que apresenta a defesa, ele vai lá, apresenta o argumento de que há uma previsão contratual de que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU seria do locatário, seria do inquilino. E a prova vem perguntar para você se isso está certo, se isso está errado, se pode ou se não pode. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas essas questões começam falando assim, o contrato é nulo, o contrato é válido, o contrato é eficaz, o contrato é ineficaz. E a gente já sabe que essa conversa de contrato, gente, ela é uma conversa lá do direito civil, porque no direito tributário a relação não é contratual. Aquela invasão do fisco no patrimônio do contribuinte, a gente já viu que isso é compulsório, o contrato ele é um ato voluntário. Quem joga o direito civil fora não tem como acertar uma questão como essa. Então por isso que o prof fica pegando no seu pé que você tem e pode ter as suas prioridades,
Você pode ter as suas afinidades, mas jamais joga a matéria fora, porque senão você não consegue discutir isso. Bom, vamos invadir um pouquinho o lado de lá. O contrato, gente, ele faz lei entre as partes. Então, obviamente, se ele seguir todos os requisitos dele, ele é válido. A OAB não entra nessa seara, a OAB não aprofunda para discutir o contrato em si. Então, o contrato ele seria válido, ele fez lei entre as partes. E aí, o problema e a ideia de que, olha, é o meu inquilino que tem que pagar esse negócio ou não, o artigo 123 responde para a gente. Ele diz o seguinte, que as convenções particulares, um contrato, não podem ser opostas ao fisco como forma de modificação do sujeito passivo. O que isso quer dizer? Da obrigação. O que isso quer dizer? Que do jeito que a lei deu, tem que ficar. Então, se a lei colocou que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do proprietário, eu não posso usar esse contrato para poder ir lá contra a Fazenda Pública, da minha defesa, falar para ela cobrar do locatário, para ela cobrar do inquilino, certo? Então não esquece isso e vale a pena uma leitura ali do artigo 123 do Código Tributário. E aí ela costuma ainda colocar, ó, como é que ela ainda vai lá para o lado de lá, se o contribuinte tem direito, o cara que teve que pagar essa conta, se ele tem direito de entrar contra o inquilino dele com uma ação de regresso. Ele tem direito de entrar com ação de regresso, sim, tá? A OAB já colocou, ele não terá direito de ação regressiva, ele terá direito à ação regressiva. A sua prova quer que você crave, a sua prova quer que você defina. Quando você vai para a prática, gente, é por isso que ela conta a história, e aí você vai ver que na prova a gente tem que identificar, é só uma assertiva, não tem outra. Mas quando você estiver na sua prática, você terá opções. Então, quando o cliente contar a história dele para você, que isso aconteceu, você pode pegar um cara lá, um cliente seu, que ele identifica, não, meu inquilino é muito bom, ele pagou tudo certinho, tudo em dia. Eu nem sabia que ele tinha deixado de pagar o IPTU e por acaso eu acho que ele esqueceu. E aí você não conseguiu contato com ele, fala, não, eu vou pagar, depois eu vou lá e recebo dele. Ah, se ele não me pagar, eu entro com ação regressiva. Isso é uma opção. Ah, ele pode ver que ele descumpriu uma obrigação contratual, que é de pagar um condomínio, que é de pagar o IPTU, e como descumprimento de obrigação contratual, eu posso pedir o despejo dele. Depende da garantia que eu tenho lá dentro do contrato ou não, eu vou pedir em liminar ou não. Então, são as opções que vão aparecer em cima da mesa, tá? Então, na prática, vai demandar que você conheça isso. É por isso que a prova conta história, né? Eu comentei isso com você. Ela vai contar a história para você ficar pronto também. Que na hora que o seu cliente sentar lá na sua frente, na sua mesa, ele vai contar a história dele e você sabe dizer. Porque você fala, vou estudar e volto depois, infelizmente ele não volta, né? Então, atenção com o 123, um artigo sempre importante. E eu tenho uma dica aqui extremamente relevante para nós nessa conversa, que é a seguinte. O melhor jeito de você entender responsabilidade tributária é você pegar o CTN e ficar com ele do lado, para você acompanhar a classificação da responsabilidade tributária em cima dos próprios artigos. E o prof já trouxe aqui para nós os principais, os artigos que vão demandar a nossa discussão em cima daquelas classificações. Então, na hora que você faz esse estudo junto com a leitura, fica mais tranquilo de você compreender, tá bom? Então, olha só, nós vamos entrar aqui nas classificações. Vamos começar na responsabilidade solidária, que já tem um asterisco aí, e você sabe que essa responsabilidade ela é a mais grave. Ok. Essa responsabilidade solidária, gente, ela se divide em mais duas. Vamos ver se vai dar para escrever aqui. Ela pode ser de fato e ela pode ser legal. E essa responsabilidade solidária, ela está lá no artigo 124 e no 125 do CTN. 124 e 125 do CTN se dividindo em responsabilidade solidária de fato e solidária legal. Nós temos um pequeno problema aqui que é o seguinte. Quando você vem para a responsabilidade por sucessão, você tem mais 5, aqui você tem mais 7, aqui você tem mais 3 e aqui você tem mais 2 classificações diferentes, tá bom? Então dá um total aí de 19 ramificações. Só que a prova não quer que você classifique isso. Mas vamos lá direto para a responsabilidade solidária, então, já entrando aqui no artigo 124, que fala para nós que são solidariamente obrigadas 1. As pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Você acabou de pegar aqui, ó, a responsabilidade solidária de fato. E aí o prof vai desenhar aqui com você um exemplo clássico dentro da nossa prova
e que é até um contrassenso do que eu sempre comento, por quê? Eu vivo falando na sua cabeça, não tem e se na sua prova. Ah, professor, mas e se não sei o que? Não, é a história que ela te contou, ponto. E aí você não vai ficar viajando na sua prova não, gente. É do jeito que ela contou a história, é o jeito que você vai avaliar. Só que dentro desse tema de responsabilidade tributária, gente, a prova viaja apenas no exemplo. Então eu gostaria que você viajasse no exemplo comigo e eu vou mostrar com você, para você, qual que é essa história, qual que é essa conversa que ela tem, ok? O caso clássico é de copropriedade de um imóvel urbano. Vamos desenhar isso aqui? E aí eu consigo já provar para você, ó. A responsabilidade tributária, nós estamos aqui então no ponto 1, que é a solidária. Vimos que é de fato e legal. A de fato é que está no inciso 1 e a legal é que está no inciso 2. Nós estamos falando aqui do artigo 124 do CTN. Ok. O artigo que sua prova gosta mesmo de cobrar é o próximo, é o 125, e ela cobrou ele várias vezes já. Vamos lá. O exemplo clássico é o seguinte. Eu tenho aqui um imóvel, e esse imóvel urbano eu pago IPTU. E eu tenho que pagar ele todo. E eu comprei esse imóvel em sociedade com você. Eu tenho 50% desse imóvel e você tem 50% desse imóvel. Como que isso vai funcionar? Ora, cada um tem que pagar a sua parte, né? Então eu tenho que pagar aí os meus 50% e você tem que pagar os 50%. Por que eu falei que a gente tem que viajar só no exemplo, gente? Porque você não consegue pagar metade do IPTU e a outra pessoa pagar metade do IPTU, o carnezinho já vem ali e tem muito ente tributante que já está bem esperto, gente, que ele vai lá e faz o seguinte, coloca assim o nome da pessoa, João e esposa, José e esposa, Maria e esposo, já joga lá o tal do responsável tributário. Então os entes tributantes já costumam fazer isso. Você não consegue pagar metade e a outra pessoa pagar metade, ok? Então cuidado com isso aí. Aí a prova, ela viaja no tal do exemplo. Então o que vai acontecer? Esse aqui tem que pagar metade, o outro tem que pagar metade. O que vai acontecer se esse aqui não efetuar o pagamento da metade dele? Vai ouvindo. Esse primeiro aqui será chamado para solidariamente e sem benefício à ordem efetuar o pagamento do saldo remanescente. E a informação mais importante que sai desse artigo 24 aqui é a do parágrafo único, que nós já comentamos aqui, ó, que a responsabilidade solidária não comporta benefício à ordem. Então isso quer dizer que o fisco vai escolher se vai cobrar desse cara aqui que é o devedor originário, desse cara aqui que é o responsável, ou dos dois ao mesmo tempo, ou dos 10 ao mesmo tempo que estiverem dentro dessa relação. Então vejam que essas pessoas têm interesse comum. Olha só, a classificação, pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Olha o parágrafo único. A solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício à ordem. A sua prova costuma tirar esse não daqui, tá bom? Então, bastante cuidado na forma que ela constrói. Para pegar outra classificação, inciso 2, as pessoas expressamente designadas em lei. Então, essa aqui é a solidariedade legal. Olha só, solidariedade legal, inciso 2. Nesse caso, gente, a lei ela vai pegar uma pessoa específica, atribuir uma responsabilidade específica, numa condição específica. Ela vai pegar uma pessoa X, atribuir uma responsabilidade Y, numa condição Z. Vou dar um exemplo. Lá no ICMS eu narrei para você que ele incide sobre 4 operações. Circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte entre Estado e município, serviço de comunicação, ainda que iniciados no exterior. A pessoa quando vende uma mercadoria, nós vamos ver que isso aqui é não cumulativo, tá? Eu vou te explicar esse princípio ainda. A pessoa quando vende uma mercadoria, ela tem que recolher o ICMS. A pessoa que vai fazer um transporte, por exemplo, de mercadoria ou de pessoas entre um estado, entre um município e outro, ele tem que recolher o ICMS. O que a lei coloca? Responsabilidade solidária legal, isso é expressa na própria lei, que a pessoa que efetuar o transporte de determinada mercadoria e na operação de circulação não houver sido recolhido o tributo, esse transportador se torna responsável tributário pela operação da circulação. O que ela fez? Botou uma responsabilidade X a uma pessoa Y em uma condição específica, em uma condição Z. É assim, é a própria lei que dita, é a própria lei que determina. Mais um exemplo. Tem muito município
que também é espertinho, ele vai definir, gente, qual que é o sujeito passivo do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ou ISTI, ou ITIV, cada município chama de um jeito. É o Imposto sobre Transmissão. Quando você vende um imóvel, é esse aí que você paga. E o DF também, né? Da mesma maneira. Como que funciona, gente? O próprio ente tributante pode e vai escolher quem que é o sujeito passivo dessa obrigação. A gente costuma, até porque a prática dita essa regra, a gente costuma ver que, em regra, é o comprador do imóvel que paga o tal do ITBI, não o vendedor. Mas o município tem essa autonomia, isso está lá no artigo 42 do CTN, ele pode escolher. Se o município quiser, ele pode colocar lá que quem tem que pagar o ITBI é o vendedor e não o comprador do imóvel, tá bom? Então a gente está acostumado de sempre o comprador pagar e às vezes se a prova perguntar falando para você, olha, a lei aqui do município definiu que é o vendedor que tem que pagar. Isso pode, artigo 42 do CTN, só um encaixe aqui para nós. Tem muito município espertinho que coloca o seguinte, e as pessoas não se atentam para isso. Ele vai lá e coloca que é o vendedor que tem que pagar. E coloca o comprador como responsável tributário. Ou coloca o normal, né? O comprador como uma pessoa que tem que pagar o ITBI, mas coloca o vendedor como responsável tributário. Tem muita gente que depois que vende um imóvel não se preocupa muito não. O ideal é que vá lá, já faça a escritura, já faça o registro, faça tudo de uma vez, porque aí você troca efetivamente a propriedade, né? Só com o registro você efetivamente vai trocar a propriedade. E o cara que está comprando e não está registrando o imóvel, está assumindo todos os riscos possíveis, né? Porque a pessoa que vendeu, se for de má índole, ela vai vender para outro. Ele vai vender para outro. Eu já peguei processo, gente, uma ação que o cara tinha vendido para 9 pessoas diferentes, tá? Então isso infelizmente acontece, porque a pessoa não registra e o STJ ele é impiedoso. Eu já disse várias vezes assim, ó, quem não registra não é dono, tá bom? Então, quem registrou primeiro, entre aspas, ganha. Vai ter que todo mundo ficar se esbofeteando aí para poder ter a restituição, mas tem um monte de terceiro de boa fé, pode ter um monte de terceiro de boa fé nessa conversa, o que pode mudar bastante o jogo. Então, comprou o imóvel, celebra seu contrato, o prof conversou isso aqui com você. Você vai ganhar dinheiro, gente, na sua prática, não é fazendo ação, não é fazendo contrato, não. É vendendo segurança jurídica, porque a ação faz parte do negócio. O contrato faz parte de qualquer tipo de negócio. Tem gente que não faz. Eu até comento isso. Doutor, quanto que você cobra para fazer um contrato? Depende do contrato, depende da negociação. É 10 mil, é 15 mil, é 5 mil, sei lá, você que vai botar o preço. Só que tem muita gente que fala, doutor, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. 15 mil reais, 2 mil reais no contrato? Tem na internet, tem mesmo. Tem um monte de contrato na internet. Tem contrato horroroso, tem contrato muito bom também na internet. Geralmente a maioria é ruim, né? Mas não é o contrato que vai dar essa segurança toda. Eu vou conversar daqui a pouquinho na responsabilidade por sucessão sobre isso com você. Vou dar um exemplo aqui para você ver o tanto que isso pode ser perigoso. Então o prof está dando uma dica, que você já vai passar na sua prova e lá para frente você já vai ter essa conversa prática aí. A conversa, para que a coisa funcione melhor para você, é que você venda, no bom sentido, segurança para o cliente. Não é vender contrato. Contrato todo mundo faz, contrato tem no Google. Você precisa de um monte de coisa, além do contrato que vai ditar a regra, você vai olhar ali toda a documentação, da parte que está comprando, da parte que está vendendo, para ver se não tem um risco de nulidade, não tem um risco de anular a venda, para ver se não tem lá, por exemplo, uma empresa que o cara é sócio e que já teve a desconsideração para pagar um crédito trabalhista que pode anular essa venda, tem uma penhora no imóvel e um monte de coisa. Tem um arrolamento administrativo que não impede para a venda, mas acende uma luzinha aí diferente. Então tem muita coisa por trás disso. Inclusive, tem uma aí que fala da venda da empresa. Nossa, essa aqui você vai ver essa visão mais completa sobre exatamente a ideia do que a segurança jurídica pode fazer para o bem e a ausência da segurança jurídica pode arrebentar a vida da pessoa que está comprando uma empresa que eventualmente tem alguns problemas, principalmente tributários. Vamos seguir nossa conversa no próximo bloco.